É engraçada a história, porque, número um, eu não conhecia e eu não acreditava em algo que eu não conhecia. Era interessante. Eu era extremamente cética, eu era mega cética com esse assunto. Eu achava que era coisas de gurus que tinham que vir, era uma coisa assim muito fantasiosa. Muito difícil, muito complexa. Pessoal, estou aqui com a doutora Cláudia Kohn e hoje a gente vai ter mais um depoimento sobre a meditação transcendental. Ela vai contar um pouquinho pra gente a experiência dela depois que ela aprendeu essa técnica. Doutora, como você já conhecia a meditação? Você acreditava em meditação? Conta pra gente como é que era, como foi a sua história aí? É engraçada a história, porque, número um, eu não conhecia e eu não acreditava em algo que eu não conhecia. Era interessante. Eu era extremamente cética, eu era mega cética com esse assunto. Eu achava que era coisas de gurus que tinham que vir, era uma coisa assim muito fantasiosa. Muito difícil, muito complexa. E também eu não acreditava que serviria para mim. Eu sou uma pessoa que é agitada e eu achava que tinha a ver com yoga, com coisas que não ia servir para mim, que eu não ia conseguir me concentrar. Apesar de me concentrar muito nas minhas tarefas, eu achava que era algo tão parado que eu não vou ter paciência. Comigo. Exatamente. E eu estava muito errada. Verdade verdadeira é essa. Eu estava muito errada. O meu início foi uma pessoa, que foi o Pedro, que me propiciou a oportunidade de conhecer. E aí eu me dei uma chance. Eu tinha um momento de estresse bastante grande e eu falei, o que eu vou perder? Eu vou ganhar algum conhecimento. Exato. E foi assim Até porque você que eu ganhou de entrei. presente, né? Então, eu ganhei de presente. Vamos lá, né? Eu falei, foi assim que eu entrei. Eu falei, vamos ver. Mas foi uma surpresa para mim mesma, para uma transformação que nem eu esperava. Eu realmente eu esperava ter mais conhecimento, mas não esperava uma transformação tão grande. Que legal, que legal. E você é da área de infectologia, né? Eu trabalhei em microbiologia, em diagnóstico de infecção por bastante tempo. O momento em que você trabalha dentro do hospital, e os pacientes estão muito vulneráveis, que você quer realmente tirar eles dessa condição. Todo mundo que trabalha direta ou indiretamente quer tirar esse paciente de uma condição tão vulnerável, né? E como você acha que a meditação transcendental encaixa nesse contexto aí? Eu acho que ela tem muito a ver com a vulnerabilidade humana. Em primeiro lugar, nessa da negação, de você não acreditar, né? E em segundo lugar, na capacidade que todos nós temos de mudar uma condição muito ruim. É lógico, na medicina, alguns casos precisam de ferramentas ou medicamentos, mas na grande maioria não é assim. Na grande maioria somos nós com nós mesmos. E ninguém acredita nisso. Todo mundo vai buscar no outro, buscar em algum lugar, em alguma coisa, em algum remédio. E nunca procura dentro de si mesmo. E eu, com o tempo que hoje eu pratico, eu já consegui buscar muita coisa dentro de mim mesmo. Que bacana. E qual foi o ponto assim que você mais te fez perceber que o efeito estava acontecendo mesmo, que a técnica estava funcionando? O ponto crucial da coisa. Eu tive, Henry, um ponto muito prático. Eu sou uma pessoa que eu gosto muito de conversar, mas em algumas coisas eu sou pragmática, prática. Se não funciona, eu nem vou atrás. Eu comecei, em primeiro lugar, a sentir que estava mexendo comigo, né? Foi a primeira sensação que eu tive foi de que não era difícil, que eu ia conseguir fazer. Então eu me animei. O meu primeiro momento foi de dúvida, porque eu não conhecia e era cética. O segundo momento foi de animação, porque no momento que eu consegui... foi na primeira vez? Foi na primeira vez. Eu fiquei tão animada que eu até... Sabe, eu estranhei a empolgação interna, a paz, a sensação que eu estava num momento de estresse grande
Então eu me estranhei, não era aquela Cláudia que eu estava vivendo, né? Olha só. Então eu resolvi mergulhar nisso e desde então eu pratico diariamente. Então, quando eu vi uma coisa muito prática acontecendo, eu realmente, foi o momento que eu acreditei. Eu era uma pessoa que tratava enxaqueca com neurologista preventiva, porque eu já tive crises muito importantes, ao ponto de ir para pronto-socorro, ao ponto de internar para verem se tinha algo além da enxaqueca. E eu conheço isso desde adolescente. Meus pais tinham enxaqueca, eu me via como enxaquecosa e já tinha feito todas as idas aos médicos para ver se era alérgica, se era alimento, se era... E ninguém descobria nada. Mas quando eu comecei a praticar e virar uma rotina, de repente, aquele estoque de medicamentos que eu tinha não servia para mais nada, porque eu não tenho, desde isso, eu não tenho uma crise de enxaqueca. Eu não sei mais o que é enxaqueca. E você tinha frequentemente? Eu tinha frequência. Eu era uma pessoa que tomava, antes desse tratamento preventivo, eu era uma tomadora de Neosaldina, mas o nível da minha enxaqueca era tão forte que às vezes duas Neosaldinas não adiantavam, e aí à noite mais uma para eu poder conseguir melhorar. Eu, sei lá, eu nunca mais tive em casa, nem Neosaldina e nem... Outro dia você falou você estava com alguns remédios que você tinha que tomar. Essa é a história engraçada. Quando eu fui fazer o tratamento preventivo, o médico tirou 100% da Neosaldina. E falou que ia desmamar, porque era uma coisa que eu ia sentir falta, porque quimicamente a gente fica com a memória do medicamento. Com isso tudo no ano passado, quando eu ainda não meditava. Aí começou a meditação. E o medicamento trocou de laboratório e eu tinha comprado 30 caixas dele. Vem 2 comprimidos por caixa. Eu falei, eu vou deixar em casa, pela validade, 1 ano, eu vou usar essas caixas, pois as caixas estão em casa e eu nunca mais usei. E aí eu doei elas para quem precisa, porque eu sei que eu não vou usar. Eu sei que não vai ser uma necessidade, porque hoje eu não tenho mais enxaqueca. E algumas pessoas publicamente falam que empresas se utilizam na meditação, pessoas que são mais produtivas, mais do que produtiva. A enxaqueca, assim como outros estresses, tiram a pessoa da empresa. Elas tiram do trabalho, elas tiram da condição de produtividade. E eu, em alguns dias, estava assim. E hoje eu não tenho mais isso. Eu fico muito feliz de falar isso, desculpa. Eu fico muito feliz de falar isso, porque muitas vezes médicos, pessoas que vivem um estresse grande, não acreditam que é o medicamento que vai fazer alguma coisa. O medicamento pode ajudar quem precisa. Ninguém está falando que é ruim. Mas você tem condição de buscar outras coisas que te tiram da necessidade do medicamento. E além disso, né, que foi um ponto muito importante para você, aliviar essa enxaqueca, tudo, você é uma executiva aqui na DASA. Então, o que você, como executiva, no seu trabalho, né, já tirando dor de cabeça da frente, o que mais você percebeu no seu dia a dia, no seu relacionamento, nas suas atividades aqui? Você fez uma pergunta importante. Eu lembro da sua aula, quando você falou sobre os espaços que a gente tem e que a gente conhece muito pouco. Eu também não acreditava muito nisso. Apesar da gente ler e ver que a gente usa pouco do nosso cérebro, o acreditar que você consegue liberar espaços para pensar mais coisas foi uma possibilidade que eu encontrei, porque de repente surgiram espaços. Então o que eu vejo? Criatividade. Não só produtividade, você estar mais presente, com mais energia. Eu sou uma pessoa que tem bastante energia, e aí de repente a minha energia... Eu lembro que você falou sobre o sono. Hoje eu sempre dormi bem, quando eu não tinha enxaqueca, eu dormia bem, mas dormia bem pouco. Eu aumentei um pouco as minhas horas de sono, o que está me trazendo mais condição física. Mais energia. Agora, esses espaços eu não conhecia. Esses espaços a gente não conhece. Esses espaços trazem todo mundo fala de ócio criativo. É um ócio que a gente não precisa estar
de férias em algum lugar, a gente pode estar no todo dia e ele dá um espaço para você ficar mais calmo. Meu marido diz que eu estou mais feliz. Com certeza. Então, eu não sei se é isso. Eu acho que é paz mesmo. É uma coisa, uma sensação. É uma paz interior. Exato. E essa paz interior gera toda uma fisiologia mais saudável, tudo que te deixa mais leve, menos sem dor de cabeça, mais criativa. E mais disposta. A mudança começa de dentro, a gente sempre fala isso. Esse era um problema que eu tinha. Você não vai fazer exercício por quê? A gente dá desculpa do tempo, eu tenho pouco tempo. Não é isso. É a gente com a gente mesmo. Muitas pessoas não fazem porque não conhecem. E aí nós que já fazemos, seja eu muito iniciante, porque perto de você eu sou um engatinho, nós temos uma responsabilidade de fazer as pessoas conhecerem pelo menos. Conhecer, se dá a oportunidade de conhecer numa palestra, saber o que é. Exatamente. E às vezes, é o que eu sempre falo, a técnica você não precisa acreditar. Então, o que aconteceu com você é uma prova viva. Uma das maiores provas que eu tenho, assim, que é aquela, eu lembro que aquele dia que você falou, era mega cética. Eu falei, poxa, muito legal isso, porque isso prova que realmente a gente não precisa acreditar. Os dados científicos estão aí, é só fazer que funciona. E quando você mostrou alguns dados científicos, é a hora que algumas pessoas técnicas, às vezes você fica na parte teórica, você se interessa, você está conhecendo, mas não é aquela atração ao conteúdo. Quando você mostrou algumas coisas técnicas, eu me interessei e falei, puxa vida, se ali tem isso, eu vou olhar mais, vou ler mais. E eu comecei a ler um pouquinho mais, a querer entender o por que a meditação transcendental para mim serviu. Tem, eu acho que 2 aspectos. O primeiro, porque ela é o que ela é mesmo, filosoficamente, com toda a história, a tradição e tudo isso. Mas segundo, porque ela é simples e prática. Exato. Então ela não precisou me tirar. Como executivo vai conseguir fazer. Exatamente. Isso eu acho que tem que falar para as pessoas. E eu fico feliz se eu conseguir tirar mais 10 enxaquecas de alguém que tem enxaqueca e puder. Eu vou ficar feliz porque eu sei o que uma pessoa sofre quando tem enxaqueca. Então eu só tenho a te agradecer. Imagina, que isso. Eu que agradeço você ter contado a sua história para nós. Obrigada. Você que está aí nos ouvindo, mas com certeza tem alguém nesse momento que precisa ouvir esse depoimento da doutora Cláudia. Alguém que teve enxaqueca, que tem enxaqueca, que quer se livrar do estresse. Não é só para quem tem enxaqueca, é para muita coisa. Aqui a Cláudia é um caso interessante de enxaqueca que eu já vi muitos. Mas a gente precisa divulgar isso, né, Cláudia? Então, por isso que a gente está aqui contando a história. E divulgue isso, compartilhe isso agora. E até o próximo depoimento. Obrigada. Obrigado a você.